TV, o programa da Revista em Evidência na RDC TV. Brasília em Evidência, com Voltaire Santos. Olá, amigos! Olá, amigas! Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa o Sintonia Pública. Programa que faz a diferença aí na sua vida, sempre com um olhar especial sobre os fatos da semana, com o nosso ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta. E hoje, no nosso programa, daqui a pouco, nós vamos até Nova York saber todas as informações sobre o discurso histórico do presidente Lula. E essas informações vão chegar com o nosso ministro Paulo Pimenta, diretamente de Nova York. Teremos muitos temas, atualizações. É uma semana importante também, onde uma nova comitiva ministerial volta ao Vale do Taquari, em especial aos municípios de Mussum e Roca Salles, para novos anúncios do governo federal. Eu sou Voltaire Santos e comigo aqui no estúdio estão os meus colegas Leandro Molina e Camila Furtado. De Nova York vai participar conosco o ministro da SECOM, Paulo Pimenta. Alô, Leandro Molina, tudo bem contigo, Molina? Seja bem-vindo ao nosso programa Sintonia Pública. Olá, Voltaire, tudo bem? Alegria estar novamente aqui, conversando sobre os principais temas do governo federal, resumo da semana. Camila, uma saudação, Camila, tudo bem contigo? Tudo bem, Voltaire, tudo bem, Molina? Mais uma honra, né, estar aqui com vocês hoje. Bom, quero saudar também a nossa grande audiência para toda a cidade de Porto Alegre, região metropolitana. Você que é do Vale do Taquari, você aí de Lajeado, que nos ouve pela rádio A Hora, bem no começo da manhã, preparando o seu mate. Seja bem-vindo também. Todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul se conectam aqui nesse programa que nós fizemos com o ministro Paulo Pimenta. Leandro Molina, muitos destaques no programa de hoje, Molina. Em especial essa questão da viagem do presidente Lula a Nova York, nos Estados Unidos. O presidente Lula retomando a sua participação na Assembleia Geral da ONU, um evento que reuniu lideranças mundiais para tratar diversos temas. E o Brasil volta a esse cenário mundial. O presidente Lula, novamente, como já em outras edições do evento, teve uma participação de protagonismo dentro da Assembleia Geral da ONU. E nós vamos destacar alguns pontos aqui do discurso do presidente Lula, um discurso muito emocionante, um discurso potente que foi feito. Foi na terça-feira a participação do presidente. O presidente Lula, que tradicionalmente o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Mas um dos pontos que o presidente destacou já na abertura do seu discurso foi um olhar, prestou solidariedade às vítimas do terremoto em Marrocos, das enchentes na Líbia e também das enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos ver um trecho dessa fala do presidente. Desejo igualmente expressar minhas condolências às vítimas do terremoto no Marrocos e das tempestades que atingiram a Líbia. A exemplo do que ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, no meu país, essas tragédias ceifam vidas e causam perdas irreparáveis. Nossos pensamentos e orações estão com todas as vítimas e seus familiares. Em sua fala, o presidente também reafirmou a necessidade de uma união global contra a fome e a desigualdade. Bora ver outro trecho. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. Chama atenção nesse trecho do presidente Lula, né, Camila? Principalmente quando o presidente fala sobre a questão do combate à fome, mas também igualdade salarial entre homens e mulheres. Uma gestão que fala disso, mas que faz a política acontecer nesta pauta, né, Camila? Acho que isso representa todas as meninas e mulheres, né, Camila? É muito importante o presidente Lula estar trazendo todas essas questões, né, de programas em relação de combate à fome, da igualdade salarial, principalmente nessa
nessa posição central que o Brasil está tomando, né? A gente está vendo aí o discurso dele, o tanto que ele foi, né, ovacionado, tanto que o Brasil foi exaltado. E é bom o Brasil também dar esse exemplo, né? Esse exemplo, assim, tanto de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. Então, muito importante ele ter trazido todas essas questões nesse discurso da ONU também. E na fala do presidente, ele disse que também o neoliberalismo agravou a desigualdade e fez crescer a extrema-direita. Vamos conferir o trecho. Os governos precisam romper com a dissonância cada vez maior entre a voz do mercado e a voz das ruas. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Tá aí o presidente Lula e no último trecho dele, que a gente separou aqui no programa Sintonia Pública, para você, ouvinte, o que marca realmente é que o discurso na Assembleia Geral está destacando esse retorno do presidente Lula ao palco da ONU com a cobrança de reforma de organismos internacionais. Vamos acompanhar mais um trecho do presidente Lula. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la. Eu quero dizer muito obrigado a todos vocês. O programa Sintonia Pública sempre faz uma análise dos fatos da semana, projeta a semana da semana seguinte, que vai ser uma semana importante porque, novamente, uma comitiva de ministros vai até o Rio Grande do Sul. E agora nós vamos fazer uma conexão Brasília com Nova York. Quem acompanhou tudo de perto e esteve nesta comitiva é o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, que estava lá, né, Molina? Ao lado, auxiliando neste discurso histórico, participou de importantes encontros bilaterais também, o ministro Paulo Pimenta, e ele é sempre nossa principal atração aqui no programa, né, Molina? Exatamente, Voltaire. Para frisar bem para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, o presidente Lula esteve, então, essa semana na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, junto com uma comitiva de ministros que o acompanhou nesse importante evento mundial, né? E um deles foi o ministro da SECOM, como você falou, Paulo Pimenta, e é ele que agora faz uma avaliação dessa volta do presidente a esse cenário internacional na Assembleia Geral das Nações Unidas. Olha, gente, foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive a oportunidade de vivenciar durante toda a minha trajetória. O discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, depois de tudo que nós vivemos, gente. Um Lula altivo, corajoso, inspirador, falando para o mundo sobre desigualdade, sobre combate à fome, sobre democracia, falando sobre a criação do Estado palestino, denunciando o boicote ilegal a Cuba, defendendo a liberdade de expressão e o Assange, falando sobre a necessidade da gente repensar os fóruns multilaterais que hoje não permitem uma participação real da África, da América Latina. Gente, o Lula hoje é a grande liderança política do planeta. Eu tenho um orgulho enorme de poder, nesse momento histórico, fazer parte da equipe dele e, junto com vocês, mudar o Brasil, mudar o mundo, para tornar a nossa geração uma geração capaz de oferecer justiça e futuro para a humanidade. Caminhando já pelas ruas ali de Nova York após o discurso, né, Molina? Uma imagem chamou a atenção do ministro Paulo Pimenta, junto com o presidente Lula. O presidente Lula estava saindo do hotel, junto com a primeira-dama, Rosângela da Silva. E antes de entrar no carro, o presidente Lula tinha um grupo de brasileiros
especialmente mulheres brasileiras, do outro lado da rua, gritando pelo nome do presidente Lula e abanando, acenando para o presidente. O presidente entra no carro e o ministro Paulo Pimenta atravessa a rua e vai lá cumprimentar as brasileiras, aperta a mão, abraça aquelas mulheres brasileiras que moram nos Estados Unidos, estavam lá de perto acompanhando essa passagem da comitiva do Brasil, saindo do hotel já no final da Assembleia da ONU. Camila, legal ver o ministro ali pelas ruas de Nova York trazendo esse clima, né? Participando aqui do Sintonia Pública direto de Nova York, né, Camila? Total. E uma das coisas que viralizou também bastante foram os momentos em que o Lula entrava e saía do hotel, né? Conversando lá com os jornalistas, ele sempre muito simpático, muito, né, acolhedor, assim, fazendo, né, brincando lá com os jornalistas. É outra vibe, né? Isso aí, outra vibe. É uma coisa muito acolhedora, assim, ter essa pessoa que tá tão perto da gente, né? E o ministro Paulo Pimenta, ele também falou sobre o discurso do presidente e o papel do Brasil na geopolítica mundial. 20 anos depois, Lula volta a esta tribuna para falar sobre desigualdade, para falar sobre a fome no mundo, para falar na luta contra a pobreza e para exaltar a importância da gente pensar o futuro a partir de uma outra perspectiva, onde o Brasil vai ter um papel de protagonismo cada vez maior no tema da transição energética, da transição ecológica, no tema da Amazônia. E nós estamos aqui muito emocionados, tomados por um profundo orgulho e alegria de estar junto com o Lula, representando o Brasil num momento histórico como esse. Nós devemos isso ao povo brasileiro e trabalhamos todos os dias junto com o Lula para honrar a confiança de vocês. Tá aí o nosso ministro Paulo Pimenta, direto de Nova York, fazendo essa avaliação e participando desse momento histórico, Molina. Duas falas do ministro Paulo Pimenta, Voltaire e Camila. Ele traz mais alguns temas que foram abordados. Repetindo, o presidente Lula fez um discurso de 21 minutos, né, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, e entre os pontos que nós já destacamos aqui, o ministro Paulo Pimenta ainda acrescenta a questão da importância de participação da ONU, da questão da liderança mundial do presidente Lula, né, do orgulho que muita gente, não só ministro, mas muitos brasileiros e brasileiras tiveram em ver novamente essa imagem do presidente participando dessa Assembleia. E um ponto importante, Voltaire, Camila e ouvintes, muita gente pergunta, mas foi apenas um discurso na Assembleia das Nações Unidas. Não foi somente um discurso, né? Isso tem para além de um símbolo, para além de uma fala, tem uma importância enorme em nível mundial. Essas viagens do presidente Lula nessas agendas internacionais, elas não são viagens de passeio, né? Elas são viagens onde o Brasil volta a ter essa representatividade, o Brasil volta a se aproximar de países como China, né? Como a China, país que estávamos afastados nos últimos anos. Nós tivemos um presidente que foi para Nova York e foi comer cachorro-quente numa lancheria. Eu gosto de cachorro-quente. Eu também. Com todo respeito. Né? E tivemos o presidente Lula agora, que foi recebido, inclusive, para um jantar com empresários. E comeu cachorro-quente não foi recebido porque não tinha tomado vacina, né? Exatamente. Não era gesto de simplicidade, né? Então, o ex-presidente não tomou vacina e não podia entrar. Isso não é só a imagem do presidente especificamente, que é uma liderança mundial, o presidente Lula foi disputado para essas reuniões bilaterais, que são reuniões que acontecem entre países, né? São acordos internacionais que acontecem. Isso representa questão econômica para o Brasil, né? Cada novo acordo desse que acontece significa geração de trabalho, né? Geração de emprego no Brasil. Então, as pessoas têm que entender o que acontece nesse entorno de cada viagem, de cada discurso, de cada posicionamento do Brasil. Isso atrai investidores, né? O Brasil está diferente, está sendo reconstruído e, obviamente, tem um resultado econômico interno. Lembrando que o presidente Lula, bem no começo, né, ele abre, logo na abertura, presta total solidariedade
aos moradores afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, né? No nosso Vale do Taquari, especialmente Roca Salles e Mussum, que ficaram bem destruídos. E na próxima quarta-feira, nesta quarta-feira dessa semana, uma nova comitiva do governo federal vai retornar ao Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, e Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, desembarcam no Rio Grande do Sul para reuniões de trabalho com prefeitos, empresários, entidades e cooperativas da região atingida pelas enchentes. As agendas vão contemplar temas que envolvem moradia, crédito para ajudar a recuperar a economia, benefícios de assistência social e reconstrução de escolas. O objetivo agora do governo é acompanhar muito de perto e dar celeridade ao trabalho de reconstrução das cidades afetadas pelas enchentes. E a gente conversou com o secretário Maneco Hassen. E por que o secretário Maneco Hassen? Porque foi prefeito ali de Taquari, é da região, conhece como poucos ali a região, para falar. Ele está participando desse grupo de trabalho, desta comitiva, para dar mais detalhes sobre como vai ser essa agenda do governo federal lá no Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o que disse o secretário nacional Maneco Hassen. Desde o primeiro momento, o governo federal esteve presente, seja fisicamente ou nas ações determinadas pelo presidente Lula aqui em Brasília. Na segunda-feira, o ministro Pimenta imediatamente entrou no circuito, movimentando a máquina do governo federal junto com o ministro Valdez e, obviamente, com isso também colocando os instrumentos que o governo federal dispõe para ajudar. Começou com a participação do governo federal enviando botes das Forças Armadas, as aeronaves, os helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, das Forças Armadas também. No dia seguinte, uma equipe da Defesa Civil já aportou no Vale. Na quarta-feira, o próprio ministro Pimenta com o ministro Valdez estiveram na região. No domingo, uma comitiva liderada pelo presidente de exercício Geraldo Alckmin, com 8 ministros, secretários nacionais, presidente da Caixa Econômica Federal, visitaram a região, visitaram Mussum, visitaram Roca Salles, anunciaram ali 741 milhões de reais já de recursos para as ações de urgência necessárias, além da tragédia que destruiu a região, causou mortes, infelizmente. O emprego, que é algo fundamental, inclusive para esta reconstrução social e econômica da região, também foi muito abalado. Desde o pequeno e médio comércio, a pequena agricultura, uma região de agricultura familiar, também muito abalada. Mas na região também há grandes empresas que empregam centenas, milhares de pessoas. Isso também nos preocupa e preocupa muito. Mas a boa notícia da Calçados Beira-Rio é que ele vai reabrir gerando mais 500 empregos. O que neste momento tem uma importância multiplicada. Esta notícia de 500 empregos a mais na fábrica da Beira-Rio em Roca Salles, ela é excelente. Não há como a gente dimensionar a importância dessa notícia de mais 500 empregos, e o empresário Roberto Argenta está de parabéns. Isso é importante a gente ressaltar. É realmente uma tragédia, o que aconteceu lá. E a gente que está lá no Planalto, a gente acompanha o quanto que o governo federal está se mobilizando com agilidade e compromisso para ajudar essas pessoas, E, Voltaire, você esteve lá no Vale do Taquari, Conta um pouco pra gente como é que estão as coisas por lá. Um cenário, assim, de guerra. Parecia que Roca Salles e Mussum, especialmente Mussum, não tinha mais cidade. A farmácia deixou de existir, as casas viraram escombros, o supermercado com os produtos para fora, as pessoas tentando salvar algum produto, algum alimento que pudesse servir. A fábrica da Calçados Beira-Rio em Roca Salles empregava 1.000 pessoas. E é muito triste, ver que não tinha mais nada, Então, eu até faço voz ao que disse o secretário Maneco. Que bom que o empresário responsável vai novamente colocar também com um compromisso social de reconstrução do tecido social da cidade. A prefeitura não existia mais. Então, são praticamente 2 municípios que param de existir. O hospital não existe mais, o posto de saúde não existe mais. Então, realmente, a presença do governo federal é muito importante lá. Por quê?
porque ela ajuda a desburocratizar. Tem técnicos que vão junto nessas missões, técnicos da Defesa Civil. Então, o prefeito consegue fazer o decreto de emergência, já consegue cadastrar um programa que possa liberar crédito, e isso faz com que as pessoas se conheçam. Então, o prefeito já conhece um técnico do ministério, já pode destravar recursos. É muito importante a presença do governo federal para fazer acontecer. E eu participei de uma reunião com o secretário Maneco no MEC. O Ministério da Educação está com um planejamento, um orçamento emergencial, onde todos os municípios que estão colocando tudo que a escola perdeu, listando numa planilha que o próprio MEC manda para os municípios preencherem, esse recurso já vai estar chegando nas próximas semanas de forma muito rápida. Então, é importante a presença do governo federal lá para que a gente não esqueça desse assunto, para que o assunto esteja sempre na mídia, porque é com o assunto da mídia também que se gera toda essa onda de solidariedade, de voluntários. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermac é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermac.com.br para mais informações. Kaisermac, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Evidência na TV, o programa da revista Evidência na RDC TV. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos, portanto, à Rádio Pampa, a Rádio Pampa de Porto Alegre, FM 97.5, a Rádio A Hora também de Lajeado, que está conosco, muito obrigado pela audiência, e aos telespectadores da RDC TV e Rádio Acústica, lá de Camaquã, no FM 97.7. Essas são as redes de rádio que estão conosco hoje, aqui participando, e é muito importante, né, falarmos sobre essas questões, principalmente aqui no Brasil e tudo sobre o que ocorre no Rio Grande do Sul. Bom, o nosso primeiro convidado já está conosco aqui online. Ele é o presidente da empresa Calçados Beira-Rio, o senhor Roberto Argenta, e ele é uma peça fundamental para o desenvolvimento da geração de empregos no Rio Grande do Sul e no Brasil. Recentemente, o senhor Roberto Argenta esteve aqui em Brasília conosco, conversando com o vice-presidente, hoje presidente em exercício aqui no Brasil, que é o Geraldo Alckmin, falando também sobre questões sobre o calçado, sobre a geração de empregos, sobre tudo que envolve o desenvolvimento. E antes da gente ir até Nova York conversar lá com o ministro Paulo Pimenta e com os demais ministros, com o presidente Lula, seu Argenta, eu estive recentemente com o presidente Alckmin em Roca Salles e Mussum, acompanhando a reconstrução. E aí envolve algo que é muito caro para o senhor. O senhor tem uma fábrica da Calçados Beira-Rio em Roca Salles. E a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: após tudo isso que aconteceu, a tragédia, a destruição, qual vai ser o posicionamento do senhor, Roberto Argenta, para aquelas pessoas que estão empregadas, para aquele senhor, senhora que trabalha na fábrica, qual é o posicionamento e a sua orientação? Boa noite e seja bem-vindo ao nosso podcast, ao nosso programa que conecta tantas rádios aí no Rio Grande do Sul. Boa noite, Roberto Argenta. Boa noite a todos, boa noite, Voltaire. Sim, nós estamos reconstruindo a fábrica. Nós esperamos que até meados de outubro ela volte a funcionar, né? Estamos recuperando as máquinas possíveis, enfim, buscando reconstruir aquilo que é necessário, e nós acreditamos que até lá pelo dia 12 de outubro, ou 13 de outubro, nós estaremos reabrindo a unidade Roca Salles. Então, isso é muito importante para nós, para a empresa, mas especialmente para aquela região, para aquele povo lá onde nós temos praticamente 800 funcionários, e envolvendo os terceiros, nós vamos chegar a 2.000 pessoas.
Isso que eu ia perguntar. De Roca Sales, ali da região, são quantos colaboradores, quantas pessoas que acordam cedo para ir trabalhar na Calçados Beira-Rio de Roca Sales, Jorge? Olha, na Calçados Beira-Rio são aproximadamente 800. Mas aí nós temos ateliê em Roca Sales, temos em Moção e temos na região. Então, a gente calcula, né, que são em torno de 2.000 pessoas, aproximadamente. 2.000 pessoas. E o senhor consegue dar um panorama para essas pessoas que estão empregadas lá pelo dia 13 de outubro, 12 de outubro, quando a fábrica estiver reconstruída, essas pessoas vão poder voltar a trabalhar normalmente? Sim, nós já estamos com algumas pessoas lá na fábrica, outras vão voltar no início de outubro e outras na segunda semana de outubro. Nós acreditamos que vamos conseguir até lá pelo dia 13 de outubro estarmos com as operações, inclusive estou convidando você, ao ministro, para no dia 13 de outubro fazermos a reinauguração da fábrica de Roca Sales, porque nós acreditamos que é muito importante para a cidade, para a região, voltar a haver possibilidade de desenvolvimento econômico. Então, nós vamos fazer isso como dizendo para a região, olha, nós estamos reabrindo, nós vamos continuar acreditando na região. É muito importante para eles e para nós também. Você está acompanhando o Radar dos Municípios dentro do nosso podcast Eu Com Isso. Muito obrigado a você que está nos ouvindo pela Rádio Pampa, em Porto Alegre, pela Rádio A Hora, aí no Vale do Taquari, em Lajeado, pela Rádio Acústica, em Camaquã, Pelotas, na metade sul, e em Porto Alegre também pela RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Presidente Roberto Argenta, eu quero elogiar essa sua postura, viu? Olha, o senhor está com uma postura de um grande líder na hora que a comunidade mais está precisando. O senhor não anuncia demissões e anuncia a reconstrução. Eu acho que essa atitude do senhor, seu Roberto Argenta, é uma das atitudes mais nobres que a gente tem após essa tragédia. Parabéns por essa sua atitude, viu, Argenta? Obrigado. Além disso, logo depois, assim que a gente conseguiu entrar em Roca Sales, no segundo dia da enchente, nós levamos mais de 1.000 ranchos para a cidade, levamos colchões, cobertores, e agora nossos fornecedores já vão doar mais de 50 fogões para as famílias, e eu não tenho a relação completa daquilo que a gente está levando para lá, ou mandando levar para lá, mas tenho certeza que logo, logo, até o final do ano, tem que estar tudo florido e as pessoas têm que estar felizes para ter um Natal feliz, todas as pessoas de lá terem um Natal feliz. Nós apostamos nisso, trabalhamos para isso e temos certeza que isso vai acontecer. Seu Argenta, para quem está nos ouvindo, são quantos municípios hoje que tem algum tipo de fábrica Beira-Rio ou algum outro tipo de trabalho que envolve suas operações, seu Argenta? Olha, nós temos duas fábricas em Candelária, e temos também Igrejinha, Osório, Sapiranga, Novo Hamburgo. Então, nós temos 12 fábricas, em torno de 10.000 funcionários diretos, e nos terceiros, indiretos, estamos em mais de 100 municípios através dos ateliês, né? Nós calculamos que toda essa a gente se aproxima às 25.000 pessoas. Então, a gente está trabalhando muito para conseguir vender, especialmente no mercado interno. 85% de nossas vendas são para o mercado interno e também trabalhando muito para a exportação. Estamos participando hoje, agora, numa feira na Itália, na Mican, e também numa feira nos Estados Unidos, em Nova York. Exatamente para buscar pedidos, buscar venda, porque para sustentar toda essa gente tem que ter muita venda. E eu sempre brinco com o pessoal o seguinte, se tem venda, a lavoura está salva. Então, temos muito trabalho para vender, para manter todos esses empregos. Seu Argenta, eu quero mais uma vez elogiar a sua atitude e dizer que lá no dia 13 de outubro, eu não falei das fábricas, tem Mato Leitão, eu não falei, né? É verdade, Mato Leitão. Mato Leitão, Teutônia também. No Vale do Taquari nós temos 4 fábricas, né? Roca Sales, Mato Leitão, Teutônia e Santa Clara. Santa Clara.
Seu Roberto Argenta, além da fábrica em Roca Salles, essa eu vi que ficou muito destruída, teve algum prejuízo em alguma outra fábrica no Vale do Taquari com a enchente? Olha, teve nos terceiros, nos ateliês, a gente perdeu máquinas muito destruídas, né? Matéria-prima quase toda, o sapato pronto, muito sapato pronto, e produtos em elaboração, né? Então, graças a Deus, só atingiu, digamos assim, a fábrica de Roca Salles. As demais, do Vale do Taquari, não tiveram perdas diretas, mas nossos terceiros tiveram, sim, uma dos prejuízos maiores é a falta de faturamento, né? Que a gente está ficando praticamente 30 dias sem faturar naquela unidade, é uma unidade importante, faz a marca Visano, mas tudo isso a gente recupera, né? Graças a Deus, não soubemos de nenhum funcionário nosso que perdeu a vida, né? Então, também isso é um alento. Claro que a gente lamenta as perdas, sim, mas como a gente cuida das nossas pessoas, a gente está feliz porque não aconteceu para nenhum dos nossos funcionários. Eu quero dizer o seguinte, seu Roberto Argenta, a reinauguração deve ser, então, no dia 13 de outubro, em Roca Salles. Eu acho que esse seu gesto tem que estar o nosso 10 horas da manhã. Eu quero que você leve o Pimenta lá, também o ministro, né? Não, eu acho que tem que ir o vice-presidente Alckmin também, porque cuida da indústria, né, e comércio, né? Sem dúvida, né? Será muito bem-vindo. Aliás, na inauguração em Roca Salles, da fábrica, estava lá presente o governador Antônio Brito, na época, né? Isso. Então, agora nós queremos, se vier um ministro e o vice-presidente, melhor ainda, né? Ou até um convite, e amanhã eu vou estar trabalhando sobre isso, Argenta, até a ida do presidente Lula também, né? Ah, tudo bem. Será um prazer grande. Muito bem, muito bem. Olha, senhor Argenta, é uma atitude muito nobre a sua. Eu acho que o que o senhor mostra realmente que nas horas mais difíceis o senhor está trabalhando com a reconstrução e cuidando das famílias, cuidando das pessoas. Eu quero elogiar essa sua atitude e tenho certeza que esse é o pensamento do ministro Pimenta, do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente Lula, enfim, o pensamento dos brasileiros, independente do pensamento dos brasileiros, porque o senhor, na hora mais difícil, mostrou o seu valor e o seu tamanho, viu, senhor Argenta? Olha, nós vamos convidar todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, os prefeitos da região, os senadores, e se vier o presidente Lula ou o vice-presidente Alckmin, vai ser uma honra muito grande, e, sem dúvida, o ministro Pimenta também é extremamente importante para prestigiar a região, claro, e ver que as pessoas, as empresas estão reconstruindo as cidades, os municípios. Conversava hoje, senhor Argenta, com o Sinduscon, que é o Sindicato da Construção, Sim. E com representantes da Melnick, que, assim como o senhor, também estão trabalhando muito forte. Eles anunciaram 140 casas em Mussum, 140 casas em Roca Salles. Isso é muito importante, né? Os empresários abraçando a comunidade quando a comunidade mais precisa, né, senhor Argenta? Sem dúvida, isso é muito importante. Também importante nós tivemos lá no terceiro dia, nós tivemos a participação do Exército na limpeza da fábrica, foi muito importante, e além da prorrogação por 3 meses dos impostos federais. Isso ajuda no capital de giro da gente, sim. Isso foi muito bom. Senhor Argenta, na última vez que eu estive com o senhor, sim, nós estivemos juntos com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que também responde pela indústria e pelo comércio do governo federal. Na época, o senhor falou um pouco de exportações com o presidente Alckmin. Sim. O que o senhor diria, o que o senhor falaria hoje para o Alckmin sobre essas questões das exportações, que pudesse dividir com a audiência? Olha, na verdade, as exportações como um todo do calçados, digamos assim, estão meio de lado, não estão um pouquinho menores que o ano passado. Então, estamos trabalhando para ampliar mercados, né, participando dessas feiras importantes internacionais. Estamos com uma equipe de venda nossa, visitando os países, né, para a gente, digamos assim, aumentar a nossa venda no exterior. Com relação, eu falei na época, com relação aos países africanos,
é necessário que haja um acordo do Mercosul com os países africanos para facilitar a entrada de produtos brasileiros lá na África do Sul e nos demais países. Vendemos para a África, sim, mas os produtos são muito taxados, então diminui a nossa competitividade lá. Então, se houver um acordo entre Mercosul e países africanos, vai ser muito bom para as exportações de calçados e outros produtos manufaturados também. Senhor Argenta, o senhor com certeza, eu vou conversar amanhã com o Alckmin, com certeza essa sua atitude, ela merece um protagonismo, um destaque midiático, porque eu acho que uma atitude como essa do senhor inspira outros empresários, inspira as pessoas que trabalham, e isso é digno de prêmio, viu? Digno de prêmio do trabalho, prêmio do desenvolvimento. Parabéns por essa atitude. Olha, Voltaire, ali em Roca Salles temos curtumes, temos fábricas de perfumes, de cosméticos, né, na região, temos fábricas de chocolates, fábrica muito importante ali, Encantado também. Então, é uma região industrial, é uma região de pequena agricultura, também tem frigoríficos de suínos, frigorífico de aves, todos foram de alguma forma impactados. Então, uma vinda do presidente Lula ou do vice-presidente Alckmin e do ministro é muito importante para a região. O pessoal está trabalhando muito, isso eu sei, fui lá várias vezes, o pessoal está se empenhando para retomar o mais rápido possível. E o apoio das entidades, enfim, é importante, mas o apoio do governo federal, vamos convidar o governador também para estar presente nesse dia, que é um dia importante para toda a região do Vale do Taquari. E da nossa parte, assim, pelo diálogo que nós temos aqui com o governo federal, com certeza a presença de ministros estará presente, ministros, secretários nacionais, presidente e vice-presidente, nós vamos conversar amanhã para já tentar bloquear a agenda, Eu acho que seria interessante também para o presidente Lula, seria um grande reencontro dele com o Rio Grande do Sul ao seu lado também, porque mostraria também o prestígio do governo federal para um empreendedor. E vejo que até a possibilidade de uma homenagem do governo federal para o senhor, algo simbólico, como uma placa, algo para deixar esse dia como um marco de alguém que, na hora difícil, lembrou das pessoas que acordam cedo e que dão dignidade para as pessoas através do trabalho. Isso é muito digno, viu, senhor? Mas eu não preciso de nada, a gente precisa que essas pessoas se sintam felizes, né? Que tenham o seu trabalho normal. Enfim, eu sempre, toda a minha vida, eu preguei muito na questão da geração de empregos, porque emprego é dignidade, emprego é autoestima, é respeito pelos outros, respeito da família, enfim, é o que a gente mais trabalha para gerar empregos, né? E se eu tiver um pedido a fazer ao governo federal, é que ele se preocupe muito na geração de empregos. É muito importante que ele se preocupe com isso, porque nós temos em todos os setores, no vestuário, no calçado, hoje, muitos produtos vindos da Ásia, e eles vêm de uma forma que a gente tem muita dificuldade de competir com eles, né? Mas, está tirando emprego no Brasil, está tirando emprego dos brasileiros, nas fábricas brasileiras, nas lojas, o comércio está muito apreensivo também com essa maneira como estão entrando esses produtos chineses. O governo arrecada quase nada, ou nada, né? Então, é importante que se mantenha atento a isso, porque o importante é a gente pensar nos brasileiros para que eles tenham emprego e tenham dignidade. Falando sobre geração de emprego e ambiente competitivo, como é que o senhor está vendo o estado do Rio Grande do Sul? Claro, não estou falando da questão da tragédia, isso é um fator que a gente está trabalhando, mas como é que o senhor está vendo o ambiente competitivo do Rio Grande do Sul no atual momento? O que precisaria melhorar em relação aos outros países ou em relação a algo que precise ser fomentado, na sua opinião, Argenta? Olha, na verdade, o Rio Grande do Sul tem vários setores que são muito fortes e precisam de atenção para não perderem força, que é o calçado, tem o vestuário, tem a indústria do vinho, a indústria de imóveis é muito forte. Então, o Brasil é muito forte com o agronegócio, mas o que gera mais emprego é a indústria.
Se a indústria tem emprego, o comércio tem emprego, o serviço tem emprego. Então, é muito importante que se dê muita atenção à indústria, porque a indústria e o comércio, né? Porque são altamente geradores de empregos. Aí vem os serviços também. Mas para os serviços ter trabalho, ter emprego, precisa que a indústria vá bem, que o comércio vá bem. Então, é muito importante essa atenção especial na geração de emprego em todos os setores. E o senhor acha que o governo deveria estimular, o governo do Estado, estimular alguma área mais específica, trabalhar com alguma redução de imposto? O que o senhor acha, como está o panorama no momento? Olha, dentro das condições do Estado, eu acho que estão tentando fazer o que é possível, né? O que, na verdade, que a gente precisa, porque tem reforma tributária em andamento, se fala em novos tributos, não sei mais o que, isso deixa uma certa instabilidade nos empreendedores. É bom a gente definir bem isso para, digamos assim, o pessoal poder apostar, investir. Porque quando a gente vai, aposta e investe, né, a gente está correndo muitos riscos. Então, é importante que se tenha uma estabilidade fiscal, jurídica, para que mais pessoas investam, para que mais empreendedores investam mais, porque isso é a garantia de emprego, a garantia do futuro e também a garantia de arrecadação de impostos. Então, é extremamente importante que se dê uma atenção muito especial à geração de empregos, a novos negócios, a empreendedorismo. Eu acho que o povo brasileiro, os empresários brasileiros sabem fazer. O que tem que tirar, algumas vezes, são nuvens tributárias que podem dificultar os negócios e as pessoas ficarem um pouco acuadas em investir mais. O senhor acha que esse aprofundamento que o Alckmin está fazendo, o presidente Lula, com os demais países internacionais, buscando se aproximar, como foi hoje na ONU, lá nos Estados Unidos, em Nova York, isso ajuda a fomentar um ambiente de geração de novos negócios no país? Olha, é muito importante, sim, e também as embaixadas brasileiras nos países, né, para fomentarem produtos brasileiros, né? Eu acho que é muito importante esse intercâmbio, sim, mas é claro que nós temos que cuidar do Brasil internamente, da nossa indústria, da nossa agricultura, do nosso comércio, enfim, porque é aqui que se gera empregos, é aqui que se paga os impostos, né? Então, esta relação com os países africanos, com os países europeus, com os países da América do Norte, da América Central, é importante para abrir negócios para os produtos brasileiros, sim. Portanto, focar na questão dos negócios, porque aí tem coisas práticas depois, que é a geração de empregos. Na área do calçado, seu Argenta, qual país que a gente deveria dar mais atenção na questão de importações ou exportações, que, na sua opinião, o governo federal deveria dar mais destaque, até promover encontros aqui no Brasil para fomentar ainda mais esse tipo de negócio? Olha, digamos assim, na questão do calçado, a Bicalçados, que é a Associação Brasileira de Indústria de Calçados, está em contato com o Ministério permanente, porque, digamos assim, uma hora tem produto vindo da China, depois do Vietnã, da Indonésia, de vários países, né, que entram produtos aqui de uma forma que a gente não sabe bem como é que é. Então, isso dificulta o comércio no Brasil, dificulta a indústria no Brasil. Então, isso é muito importante, nós temos que cuidar também dos negócios brasileiros, porque você vai ver toda a diplomacia americana focando nos negócios deles, né? Da Europa também, os negócios deles, e o Brasil tem que focar nos negócios brasileiros, buscar sempre o melhor interesse para o país. As embaixadas têm que estar preparadas para assessorar os empresários brasileiros que vão buscar mercado, né? Então, em todos os ramos, né? No calçado, no vestuário, móveis, em todos os setores industriais, o Brasil tem capacidade para competir e fazer qualidade para o mundo inteiro, né? Então, se nós tivermos igualdade de condições dos demais países, nós conseguimos fazer e fizemos com excelência.
Há alguns países, né, seu Roberto Argento, que chamam a atenção nessa questão também da exportação, no caso dos países africanos, né? Talvez muita gente não saiba desse mercado, né, seu Argento? Olha, nós vendemos para vários, que eu me lembro de nome, para Angola, África do Sul, enfim, nós vendemos já para esses países. Para ter uma ideia do nosso produto, da competitividade do nosso produto, nós vendemos bem em Portugal, vendemos bem na Itália. Quer dizer, nós temos condições de entrar nesses mercados europeus, enfim, mercados africanos, América Latina não se fala, né? Vendemos para os Estados Unidos, né? Então, por quê? Porque é importante a exportação. Porque a exportação traz divisas para o país, traz dinheiro para investir em infraestrutura no Brasil. Então, tem que se dar uma atenção muito grande, né? E se o vice-presidente vier no dia 13 aqui, nós vamos enfatizar exatamente isso, quer dizer, é importante nós termos mercados, mantermos os mercados e darmos condições para podermos competir nos mercados. Seu Roberto Argento é o nosso entrevistado na abertura de hoje, aqui para os ouvintes da Rádio Pampa, no FM 97.5, para os telespectadores da RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET. Essa entrevista também ela é exibida na revista Em Evidência, que depois é impressa, que a gente sempre faz uma edição do seu Roberto Argento para distribuir também para os prefeitos. Também estamos na Rádio A Hora, no Vale do Taquari. Também nós estamos na Rádio Luz e Alegria, lá em Frederico Westphalen. Também estamos para a Rádio Acústica, lá em Camaquã, para a metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Seu Roberto Argento, hoje a gente pode falar muito sobre essa questão da indústria. O senhor é responsável por muitos empregos, mais de 20 mil empregos no Rio Grande do Sul, 10 mil diretos. Há muito tempo atrás, não tanto tempo, mas se a gente for falar nos anos 90, nos anos 80, nós tínhamos ali no ABC Paulista um polo muito forte de grandes indústrias, grandes fábricas, né? Inclusive os movimentos sindicais começaram ali pelos trabalhadores. Por que parece que esses movimentos estão menores? Diminuiu o emprego? É a tecnologia que aumentou naquele setor? Qual a sua opinião? Parece que os nossos trabalhadores daquela época eram mais gente, se tinha mais movimentos, ou se diminuiu os movimentos sindicais? É impressão minha ou se diminuiu ali no ABC Paulista nessa questão? Olha, no ABC Paulista era basicamente a indústria automobilística que foi para os demais estados do Brasil, né? Veio para o Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, Minas, foi diluído. E a questão dos movimentos sindicais, eu acho que hoje é muito tranquila as negociações entre sindicatos patronais, sindicatos empregados, não se tem mais, digamos assim, não tem mais uma rixa muito grande, existe um clima tenso, né? Tanto assim, por exemplo, na nossa empresa, nós pagamos participação de lucros e resultados, né? E outras vantagens que a gente tem para os funcionários, como almoço, transporte, enfim, tudo isso está muito, muito amenizado. É claro que isso impacta no custo do produto também, mas a gente tem que ser extremamente eficiente para poder fazer isso, porque se a gente sabe tratar as pessoas, elas dão resultado, elas fazem a parte delas. Então, acho que isso mudou bastante no Brasil, e a indústria está mais espalhada pelo Brasil também, mas é claro que se a indústria cresce, o Brasil vai bem. O comércio vai bem. Então, acho que o governo tem que estar muito atento à questão industrial, porque se nós pegarmos os municípios mais desenvolvidos do Rio Grande do Sul, é a Serra ali, Caxias, Bento, porque tem muita indústria. É o Vale do Taquari, tem muita indústria. É o Vale dos Sinos, porque tem muita indústria. Você pega na metade sul, onde não tem indústria, não tem emprego. Então, nós temos que saber, digamos assim, valorizar cada vez mais o setor... A metade sul, seu Argento, a metade sul sofre muito com a geração de emprego, Camaquã, Tapes, Cristal, Rio Grande, aquela Costa Doce, a metade sul não tem emprego. Pois é, mas o que falta lá? Indústria. Indústria. Falta indústria. Então, nós temos que... Por que não tem indústria lá, na sua opinião? Olha, é que se criam polos, tem o polo
dos móveis em Bento, tem do Calçado, do Vale dos Sinos, Vale do Taquari, enfim. Algumas, talvez, poderia ter algumas vantagens fiscais para as empresas se deslocarem para essas regiões, mas também nós temos que desafiar os empresários da cidade, do município, a começarem um pequeno negócio. Um dia poderão ser grandes. Então, estimular cada vez mais que cada município desenvolva seus empreendedores. Na medida que cada município desenvolve seus empreendedores, vai ter mais emprego. Então, isso é muito importante também. Porque, por exemplo, pega Camaquã, se não me engano, lá tem uma grande cadeia de lojas. Tem a Pompeia de lá, que é uma grande rede. E assim como tem a Pompeia, podia ter uma grande fábrica de móveis, uma grande fábrica de não sei o quê. Mas depende digamos assim, ter também mais empreendedores. E, digamos assim, uma coisa que o Brasil precisa, muito importante, e o Rio Grande do Sul também, é que se leve em conta, se diga, porque se fala muito mal dos empreendedores, né? Mas quando ele gera emprego, gera dignidade, poucas pessoas lembram disso. Mas, seu Argento, eu acho que esse discurso de falar mal dos empreendedores, ele ficou no passado, na minha opinião. Também, mas eu acho que tem que começar, porque eu acho que tem que ter a imprensa também precisa falar mais disso, da importância dos empreendedores, quer dizer, não só nos momentos de crise, mas continuamente, porque continuamente tem jovens na faculdade, os professores da faculdade têm que falar nas benesses dos empreendimentos, quer dizer, nós temos que criar uma política favorável a isto. Por que o Nordeste levou várias indústrias para lá? Porque lá se empenhava o governador, os deputados iam atrás, buscar, falando da importância para eles, isso, aquilo. Eles fizeram um trabalho muito grande para levar indústrias para lá. E muitas foram, né? Então, eu acho que tem que ter esse movimento político, o movimento da imprensa, da opinião pública, das faculdades, né? Das universidades, para que tenha empreendedores. Empreendedor, muitas vezes, é uma coisa rara. Então, se aparece, um tem que tentar, de alguma forma, apoiar. E tomara que se criem cada vez mais empreendedores. Nós temos uma faculdade privada lá no Recanto Maestro, Restinga Seca, que ela é focada em empreendedorismo, em formar empreendedores, né? E vai muito bem, obrigado, e até surpreende, porque tem muitos alunos, muitas vezes filhos de pequenos agricultores, que com muita dificuldade fazem a faculdade lá, pagam a faculdade, né? E muitos estão se tornando empreendedores. Eu conheço vários que há 5, 6 anos atrás eram apenas alunos, hoje têm seu negócio. É essa formação de empreendedores que é muito importante. Se a gente analisar também ali a Restinga Seca, a Quarta Colônia, era um polo forte de produção de imóveis, hoje meio que desapareceu. Então, tem vocações que a gente tem que saber aproveitar quando tem um momento, né? Eu repito, gerar emprego é gerar dignidade. Então, quem gera emprego, primeiro, é um corajoso, né? É um desbravador. Então, quando aparece gente assim, a gente tem que dar importância mesmo. Porque é o empreendedor que vai levar ao desenvolvimento, é o empreendedor que vai desbravar mercado, enfim, é muito importante se falar disso. Claro que as outras profissões são extremamente importantes, sem dúvida nenhuma, né? Mas como eu sou empreendedor, eu vou falar disso que é muito importante. Veja bem, eu estou não vou falar a minha idade, mas já passei da época de aposentar, não pedi aposentadoria. Eu não quero ser chamado de aposentado, né? De jeito nenhum. Mas eu trabalho todos os dias. E trabalho em fim de semana também, lá no Recanto. Como professor, cuidar do negócio lá, me deixa feliz trabalhar. Me deixa realizado. Então, trabalhar é uma felicidade, né? E fazer as coisas bem, melhor ainda.
Seu Roberto Argenta, falando conosco aqui para os ouvintes da Rádio Pampa, no FM 97.5, para toda a cidade de Porto Alegre, região metropolitana, lá no Vale do Taquari, pela Rádio A Hora de Lajeado, que a gente é ouvido. Na metade sul é pela Rádio Acústica de Camaquã. Na TV é pelos canais 24 e 524 da NET, que a gente é acompanhado. Lá em Frederico Westphalen, em Palmeiras das Missões, é a Rádio Luz e Alegria que roda o nosso programa. Seu Roberto Argenta, eu quero agradecer o senhor. Daqui a pouco a gente vai fazer um contato com o Pimenta lá em Nova York, hoje teve o discurso da ONU. Mas eu acho, Argenta, queria botar uma observação e pegar a sua opinião aí no final da nossa entrevista. O senhor participou do processo eleitoral, das discussões do processo eleitoral, foi candidato a governo de estado, e se criou muito uma narrativa de que uma candidatura representava os empreendedores, a outros trabalhadores. Eu vejo que isso está mais apaziguado, né? Que ficou mais no campo da discussão política. Eu queria pegar essa impressão como empresário. Eu acho que, na verdade, o político é um administrador. Então, o eleitor, quando vai votar, ele precisa, o que esse cara administrou? Ele administrou bem? Ele é capaz de administrar, já provou que sabe administrar. Eu vejo nos prefeitos, os prefeitos, muitas vezes, que são bons administradores, fazem a coisa andar muito bem, né? Ok, a política é importante, sim, mas tem que ter pessoas capazes de administrar. E muitas vezes eu vejo que, quando o prefeito é um pequeno comerciante de uma cidade, ele é um bom comerciante, ele vai ser um bom prefeito. Se ele é um agricultor, um pequeno agricultor, mas é um bom pequeno agricultor, ele vai ser um bom prefeito, porque ele sabe administrar, né? Porque fazer discurso e falar, muitas vezes é fácil. Agora, botar a mão na massa, administrar, fazer as coisas acontecer, é uma habilidade muito grande. Então, eu vejo que o eleitor precisa se concentrar nisso. Para escalar o time a seleção brasileira, não se admite que um cara que não sabe jogar, jogue, né? Então, na política tem que ser a mesma coisa. O eleitor vai ter que ser o treinador da seleção dos políticos, né? Ele vai ter que olhar, eu vou votar naquele cara por quê? Porque ele é bom, é capaz, né? Ou porque ele sabe falar bem? Roberto Argenta, autor de uma das grandes ações este ano, que é a reconstrução da fábrica em Rocassale, podendo dar novamente a dignidade para essas pessoas voltarem a trabalhar. Um grande abraço e boa semana, senhor Argenta. E vamos lá, gente, acredite no Rio Grande, acredite no Brasil. Vale a pena gerar empregos, vale a pena trabalhar. Otimismo é muito importante. Vamos levar o Estado e o Brasil adiante com nossa energia, com nossa força. Muito obrigado a todos. Comentário em evidência. Patrocínio Kaisermack Equipamentos. Instituto Masper e Masper Assessoria. Precisando de peças de reposição para maquinário de terraplanagem e manutenção de rodovias? Atendendo construtoras e mais de 250 prefeituras no Rio Grande do Sul, a Kaisermack é o fornecedor de confiança de lâminas para motoniveladoras e peças de reposição compatíveis com equipamentos rodoviários das principais marcas do mercado, minimizando paralisações em obras e otimizando os recursos. Conheça nossas soluções personalizadas. Acesse kaisermack.com.br para mais informações. Kaisermack, parceria estratégica em peças de reposição para motoniveladoras e equipamentos rodoviários. Final do segundo semestre, certamente é o texto da reforma tributária que está em pauta no Senado Federal e vem sendo discutido especialmente as alterações que estão projetadas pelo relator, senador Eduardo Braga do Amazonas, que já vislumbrou a possibilidade de fazer profundas e significativas mudanças no texto que foi encaminhado pela Câmara Federal. E nós estamos falando aí de situações que envolvem diretamente os municípios, porque a previsão básica do texto, ele acaba tornando a reforma tributária, em vez de descentralizada, em vez de, inclusive, simplificar o sistema fiscal nacional,
ele na verdade vai acabar fazendo um procedimento inverso na medida em que vai juntar, pela proposta, o ICMS, que é do Estado, com o ISS do município, o ISS-QN, né, que trabalha nessa questão dos serviços de qualquer natureza. É claro que nós temos serviços no ICMS, é Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e nós temos serviços no âmbito municipal, mas ambos atualmente convivem muito bem. E os municípios conseguem ter uma receita significativa dependendo o tamanho da atividade local, especialmente a atividade de prestação de serviço. Agora, juntando esses dois impostos, não único só, o município perde autonomia em cima desses montantes que são significativos para municípios de grande porte, que tem uma atividade muito intensa nessa área de prestação de serviço. E esses valores vão fazer parte de um grande fundo, e este fundo vai ser administrado por um conselho. E este conselho, na verdade, vai de novo ser concentrado em Brasília. São 27 representantes de estados e 27 representantes de municípios, portanto um grupo de 54 pessoas que vão gerenciar esse grande fundo nacional, que na verdade é a receita de praticamente todos os entes federados, né, excluindo apenas a União, e será um fundo absolutamente inimaginável em termos de volume financeiro. E quem vai definir para onde vai esse valor e de que forma vai ser distribuído será esse conselho. Esse conselho concentrado em Brasília, sem que se tenha a condição de participação mais direta por conta dos municípios que hoje definem o que fazem com esses recursos no âmbito municipal e da forma como manuseiam isso. Então, a reforma tributária certamente vai ter uma discussão, né, será objeto de discussão intensa no segundo semestre e, se seguir o procedimento dos últimos 30 anos, acaba sendo reduzida a um ou outro ponto, considerada uma mini-reforma. Se ela for aprovada efetivamente, nós vamos ter muito assunto aí para debater nos próximos meses. Evidência na TV, o programa da Revista Evidência na RDC TV.